Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala neste momento é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo. Jundiaí, estamos aqui no nosso momento da nossa escola bíblica, no nosso canal do YouTube, no resumo da nossa quinta aula, que tem como título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. Quero, nesta oportunidade, já convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, do YouTube, a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor mais longe. Divulgue no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, também no seu Zap, para seus amigos e para seus contatos. Deus abençoe a todos. Vamos à nossa matéria de hoje. Temos algumas leituras durante a semana para inteirarmos mais sobre o assunto. O exemplo, segunda, Mateus 27, versículo 29 e 30, um evento de humilhação em nosso favor. Terça, Mateus 27, 39 ao 40, blasfemado por nossa causa. Quarta, Lucas 23, 34, o perdão imerecido Jesus ofereceu na cruz. Quinta, Efésios 2, 13 e 14, pelo sangue de Cristo nós nos aproximamos de Deus. Sexta, Romanos 3, 24, fomos justificados mediante a obra salvífica de Cristo. Sábado, Gálatas 2, 18 e 20, fomos crucificados com Cristo e vivemos uma vida santa. E domingo, João 19 e 30, dentro do nosso textuário, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então esses são os versículos de parâmetro dentro da nossa aula, da nossa lição, da obra salvífica de Jesus Cristo. Verdade prática. A obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Por quê? Porque o pecado havia separado o homem de Deus, mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos reaproximou novamente de Deus. A leitura bíblica em classe está baseada em João 19, 23 ao 30. Diz-nos a palavra do Senhor: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus já que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Então aqui está o momento da crucificação de Jesus, da nossa redenção através do precioso sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo nos concedeu muitas dádivas, mas a maior dela é o privilégio
de podermos nos achegar a Deus diretamente, sem o intermediário, o sacerdote, e sem a necessidade de que um animal inocente seja morto. Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer em nosso lugar e tirar o pecado do mundo. João 1:29. No Antigo Testamento, milhares de animais foram sacrificados a fim de apagar os pecados dos homens, mas nenhum deles teve efeito permanente. Porém, o sacrifício do Cordeiro de Deus foi perfeito e único para o perdão dos nossos pecados. Ele foi completo e pôde alcançar todos os que creem nele. O sacrifício do Cordeiro de Deus estabeleceu uma nova aliança com a humanidade caída. Uma aliança baseada não mais em ritos sacrificiais, mas na sua graça, amor e misericórdia. Estamos livres do poder do pecado, mediante o sacrifício de Cristo. Então vivamos em comunhão com o Pai, de modo que o seu nome seja glorificado. Então o sacrifício de Cristo trouxe-nos a verdadeira liberdade do pecado. O sacrifício de Cristo perfeito para todos sempre, como diz o autor dos Hebreus, não precisando ser repetido e não precisando que mais nenhum animal pague inocentemente pelo pecado do homem e da mulher. Introdução. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa dessa entrega de amor, temos a garantia da vida eterna e antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios da salvação. Então, como dissemos, um sacrifício perfeito que nos dá o direito da redenção da nossa alma e vivermos eternamente com Deus, passando já do momento que aceitamos ao Senhor a ter os benefícios da salvação. Primeiro tópico, o sacrifício de Jesus, o sacrifício completo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Pois nenhum outro sacrifício, tanto o de animais no Antigo Testamento quanto o de ser humano na história das nações pagãs, com vista a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Hebreus 10:1. Somente o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido. Hebreus 9:26 e 10:10. A ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita. Hebreus 8:6 ao 7 e 13. Assim, o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. Então, todos os sacrifícios que se fez antes eram sacrifícios que não tinham permanência, precisavam ser renovados. E nenhum desses sacrifícios podia levar o homem ao céu ou salvá-lo. Nem mesmo, como diz o comentarista aqui, os sacrifícios humanos que eram feitos pelas nações pagãs. Mas o sacrifício de Cristo, ele cumpre toda a legislação e todo aquilo que precisava ser cumprido diante de Deus para salvar o homem e a mulher do pecado. Porque a Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o sacrifício perfeito e único que o homem precisa para ser salvo. O sacrifício meritório. Na sociedade judaica do Antigo Testamento, desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e as pessoas satisfaziam a sua própria consciência. Entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Hebreus 8:13. Com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a
Cristo. Gálatas 2, 21. Só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão do pecador com Deus. Logo, o único mérito aceito por Deus nesta nova aliança é o sacrifício vicário realizado definitivamente por Jesus. Hebreus 10, 11, 12. Então esse, como eu disse e volto a repetir, é o único sacrifício perfeito. Os animais morreram inocentemente para tentar encobrir a culpa do pecado, mas Deus, ele já havia se cansado desse ritualístico. As pessoas levavam animais e pecavam, levavam outro animal e pecava. Não que hoje não continuamos pecando, mas com uma diferença. Com o sacrifício perfeito, não precisa se matar mais nenhum animal, não precisa se realizar nenhum sacrifício. Ninguém chega a Deus pelos seus próprios méritos. Esse mérito é unicamente de Cristo. Esse mérito é unicamente através do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Não é subindo escada, não é dando esmola, não é fazendo promessa que você chega a Deus. Tudo isso pode ser feito, sim, principalmente a parte das esmolas, mas não como mérito para a salvação, mas como mérito de quem já está salvo. O sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 2. A palavra de Deus diz: o que separa o homem de Deus? Os seus pecados. Como o pecado deteriora o ser humano, degenerando o seu caráter, deformando nele a imagem divina, o sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção, para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele. 2 Coríntios 7, 9 e 10, 2 Pedro 3, 9. Assim Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, 19. Já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador. Atos 17, 28. Então o sacrifício remidor traz-nos novamente a presença de Deus Pai. Traz-nos novamente a um relacionamento com Deus. Aquele relacionamento que os nossos pais, Adão e Eva, haviam perdido no Jardim do Éden. Subsídio teológico da parte 1. A obra salvífica de Cristo. O estudo da obra salvífica de Cristo deve começar pelo Antigo Testamento, onde descobrimos nas ações e palavras divinas a natureza redentora de Deus. Descobrimos tipos e predições específicos daquele que estava para vir e do que ele estava para fazer. Parte de nossas descobertas provém da terminologia impregnada no Antigo Testamento para descrever a salvação, tanto a natural quanto a espiritual. Qualquer um que tenha estudado o Antigo Testamento hebraico sabe quão rico é o seu vocabulário. Os escritores sagrados empregaram várias palavras que fazem referência ao conceito geral de livramento ou salvação, seja no sentido natural, jurídico ou espiritual. Então, tudo que se requer sobre a obra salvífica de Cristo começa-se pelo Antigo Testamento e cumpre-se no Novo Testamento. Senaqueribe escreveu ao rei de Jerusalém: o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos? 2 Crônico 32, 17. Frequentemente o salmista implorava o salvamento divino. Salmo 22, 21, 35, 17, 69, 14. O emprego do verbo indica haver em vista uma salvação física, pessoal ou nacional. Então, Deus falava em salvação do seu povo já pelo Antigo Testamento. Vamos ao segundo tópico, a nossa reconciliação com Deus Pai. O fim da inimizade, porque o pecado havia nos tornado inimigo de Deus, mas o sacrifício perfeito de Cristo nos torna novamente amigo de Deus.
A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pode ter comunhão com o Deus Santo. Isaías 6, 5. Por isso, para se voltar a Deus, é necessária uma sincera conversão por intermédio do Espírito Santo. João 16, 8, 11. Para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo. Romanos 5, 1 a 2. Logo, todo esse processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus se deu por intermédio do sacrifício de Cristo, que pôs fim a essa separação. Efésios 2, 13 e 16. Eliminando, portanto, a causa de inimizade e abrindo-nos um novo e vivo caminho em direção ao Pai. Hebreus 10, 20. Então, o sacrifício de Cristo nos reconcilia novamente com o Senhor. O sacrifício perfeito de Cristo nos traz novamente a presença do Senhor, o nosso Deus. A eliminação da causa da inimizade. O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Isaías 59, 1, 3. Para que essa condição de culpado fosse eliminada da vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Esse processo se materializa quando há conversão entre nós e então passamos a ser novas criaturas, livre do poder do pecado. 2 Coríntios 15, 17, Romanos 7, 11. Embora seja verdade que não estamos livres de pecar, 1 João 1, 8, 10, pois ainda não fomos plenamente transformados, 1 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, em Cristo Deus nos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas dele. Tiago 2, 23, João 15, 15. Por isso podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há em nós. Romanos 6, 12 ao 14, Gálatas 5, 16 ao 26. Então, como eu disse antes, volto a repetir, não estamos livres do pecado. Só que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha simplesmente para o homem e para a mulher pecadora. Ele olha através do sacrifício perfeito do seu Filho, Cristo Jesus, realizado na cruz do Calvário. E quando Ele olha através da lente do sacrifício, Ele vê que fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E então temos agora acesso ao Senhor, né? Porque Jesus, Ele abre esse acesso e nos ensina a orar ao Pai, né? Porque antes o sacerdote intercedia. Alguns ainda que hoje acham que deve se confessar ao sacerdote, pedir perdão ao sacerdote. Tudo isso é coisa do passado, antes do sacrifício de Cristo. Porque hoje eu e você podemos orar como Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado uns aos outros. Então hoje eu e você podemos chegar diretamente a Deus. Por quê? Pelo sacrifício de Cristo. Então hoje estamos diante do Senhor limpo. Não porque não pecamos ainda, mas porque Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. A vivificação. Uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele, quando estávamos mortos em ofensas e pecado. Efésios 2, 1, 5, Romanos 5, 17. O estado espiritual de quem se encontra longe de Deus. Assim o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante, injetando em nós sede pela presença de Deus. Salmo 42, verso 1, 2. 63, verso 1, 14, verso 3, 6. Fazendo-nos uma fonte de água viva. João 4, versículo 10, 7, 38. Nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus. João 15, 5, 20, 21, 22.
e capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Mateus 5:20, Lucas 4:19, Atos 5:42, 20 e 27, 1 Coríntios 9:16. Assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. Mateus 4:19 e 20, Atos 2:1, 13:37 ao 47. Então, a obra salvífica de Cristo nos impulsiona a anunciar a Cristo ao mundo pecador. É o que a obra da redenção faz em nossa alma. Mas vamos saber um pouco mais o que é redenção. A palavra redenção significa recurso, capaz de salvar alguém de uma situação aflitiva. Jesus comprou-nos por um bom preço, por causa da morte de Cristo diante de qualquer exigência da lei, da justiça divina, com respeito a todos os que creem em Jesus. Deus pôde agora dizer: livra-os, já achei resgate para eles. João 33:24. Jesus subiu ao Gólgota para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Então Cristo pagou o preço da condenação que era contra mim e contra você. Cristo cravou na cruz do Calvário a cédula que era contra nós. E Paulo diz que não fomos comprados com prata nem ouro, nem com o dinheiro deste mundo, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. A reconciliação com Deus mediante o sacrifício de Jesus. Subsídio teológico do tópico 2. Diante de outros termos bíblicos e teológicos, reconciliação aparece em nosso vocabulário comum. É um termo tirado do âmbito social. Todo relacionamento interrompido chama-se por reconciliação. O Novo Testamento ensina com clareza que a obra salvífica de Cristo é um trabalho de reconciliação. Pela sua morte, ele removeu todas as barreiras entre Deus e nós. O grupo da palavra empregado no Novo Testamento ocorre raramente na Septuaginta e é incomum no Novo Testamento, até mesmo no sentido religioso. O verbo básico significa mudar, fazer uma coisa crescer em outra, tornar o seu lugar. O Novo Testamento emprega os 6 vezes sem referência à doutrina da reconciliação. Por exemplo, Atos 6:14. Somente Paulo dá conotação religiosa a esse grupo de palavras. O verbo catalazo é o substantivo de catalage, transmite com exatidão a ideia de trocar ou de reconciliar, da maneira como se conciliam os livros contábeis no Novo Testamento. O assunto em pauta é primeiramente o relacionamento entre Deus e a humanidade. A obra reconciliadora de Cristo restaura-nos a favor de Deus, porque foi tirada a diferença entre os livros contábeis. Ou seja, a obra reconciliadora de Cristo tira toda a mancha do pecado que estava sobre nós, toda a separação que o pecado fazia de mim, de você, de Deus, e nos traz novamente a presença do Senhor, para termos aquela mesma comunhão que os nossos pais Adão e Eva tinham no Jardim do Éden antes de pecar, onde Deus vinha visitá-los todos os dias. A redenção eterna, tópico 3, o estado perdido do pecador. O pecador normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo, proposto por Deus. Mas o seu conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecador é um estado de alienação, separação diante de Deus, e que as pessoas, a não confessarem a Cristo como seu Senhor, são escravas do pecado. Romanos 5:12, João 8:34. Essas pessoas estão presas e impossibilitadas de por si mesmas livrarem-se dele. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando idolosos e desejos prejudiciais para si mesmo e outros. Romanos 22 ao 25. Então, o estado perdido do pecador, que não se arrepende do seu pecado, que não se reconcilia com Deus,
é um estado de afastamento de Deus. Mas quando o pecador se reconcilia com Deus e aceita o sacrifício perfeito de Jesus, ele novamente é adentrado à presença do Senhor. A redenção do pecador. A redenção é o ato de remir, isto é, libertar e reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém. Por meio de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo de novo. E esse é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, de libertar do cativeiro. Na Bíblia, a redenção e a libertação de um escravo do jugo ou livramento do mal, mediante o resgate, Mateus 20, 28, o preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Só o Pai, mediante seu amor gracioso, poderia prover a remissão do pecador, por intermédio de seu único Filho. Gálatas 3,13, 1 Timóteo 2,5, 6. Então, resgatar ou fazer redenção de algo, paga-se uma soma por dinheiro. Isso quando fala-se de um produto físico, uma casa, um carro ou um bem. Mas quando se fala da alma do pecador, essa redenção não é paga com preço físico, de dinheiro ou de ouro, mas é paga mediante o precioso sangue de Jesus. E o único que podia fazer isso, como diz o comentarista, foi Deus, que deu o seu único filho para remir a minha alma e a sua alma. Então o preço da minha salvação e da sua salvação é o preço da morte de Jesus. É o preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Uma redenção plena. A condição de redimido nos traz benefícios somente não traz benefícios somente para o tempo presente, mas garantia de vida eterna, de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Apocalipse 19, 9, Lucas 23, 43. Portanto, a redenção eterna promovida por meio do sacrifício de Cristo extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais da vida humana. 1 Coríntios 15, 19. Então, a redenção plena que Cristo realizou na cruz do Calvário não é uma redenção somente para o tempo presente, mas é uma redenção para o tempo presente, passado e futuro, porque ela nos garante a entrada no céu. A redenção de Cristo é o passaporte que todo cristão precisa para morar com o Senhor, para entrar nas mansões celestiais. E essa redenção ela é plena, porque ela não precisa de mais nada, não precisa ser acrescentado mais nada. Eu e você não precisamos fazer nada no hábito de se salvar. Nós temos as boas obras e devemos continuar fazendo as boas obras, como eu já disse, não para a salvação, mas porque eu sou salvo, então eu pratico as boas obras. Então as boas obras que vai nos dar os galardões quando chegarmos diante do trono do Senhor, que o Senhor pedir justiça pelos feitos que fizemos, é só para nos galardoar. Mas tudo que se diz a respeito da salvação foi efetuada unicamente e perfeitamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Subsídio teológico da parte 3, a redenção. No Novo Testamento, Jesus é tanto o resgatador quanto o resgate. Os pecadores perdidos são os resgatados. Ele declara que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45. Era um livramento efetivado mediante a morte de Cristo, que libertou da ira retributiva de Deus e da penalidade merecida do pecador. Paulo liga nossa justificação e perdão dos pecados à redenção que há em Cristo. Romanos 3, 24, Gálatas 1, 14.
diz que Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. Diz também que Cristo se deu a si mesmo, com preço de redenção por todos. 1 Timóteo 2,6. O Novo Testamento demonstra claramente que ele proporcionou a redenção mediante o sacrifício, o seu sangue, pois era impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirasse os pecados. Hebreus 10,4. Cristo nos comprou de volta para Deus, e o preço foi o seu sangue. Apocalipse 5:9. Então, a redenção completa foi e é mediante o sacrifício de Cristo. O sangue dos bodes, das ovelhas, dos novilhos, que era imolado nos templos dos sacerdotes em prol do pecador, era apenas para encobrir o pecado momentaneamente. Era apenas para fazer uma referência ao sacrifício perfeito. Mas eles tinham que ser renovados, como já vimos aqui, já falamos, todos os momentos. Diferente do sacrifício de Cristo, que ele não só encobria o pecado, mas tira o pecado. Ele não só encobre o pecado, ele tira. E não precisa ser renovado, porque o autor aos Hebreus diz que ele é perfeito, pleno e unicamente e essencial para a salvação do homem e da mulher. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Reconhecer esse sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário e obedecer os seus mandamentos, e você será salvo. Conclusão: o alto preço do resgate pago por Cristo, Marcos 10:45, em nosso favor, leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que mulheres de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Então, o sacrifício realizado na cruz do Calvário por Cristo, ele faz com que eu e você anunciemos essa salvação ao mundo. Anunciemos essa salvação àquele que está perdido no pecado, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, no crime, no álcool, na sarjeta, na idolatria. Por quê? Queremos que essas pessoas reconheçam esse sacrifício perfeito de Cristo realizado na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhés de São Paulo, Jundiaí. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, digitando no canal do YouTube Paulo.Delanhés. Ajude-nos também divulgando os nossos